Você já reparou que às vezes o silêncio fala mais que 1000 palavras em um relacionamento? Já te passou pela cabeça isso? Sabe quando toda discussão vira eco? Quando nada se resolve mesmo após horas e horas e horas de discussão? Hoje eu quero falar contigo sobre o poder do silêncio, o poder transformador do silêncio, mas o silêncio na hora certa, da forma certa, porque nem toda resposta ela precisa ser dita. Às vezes o silêncio é o que mais fala dentro de um relacionamento em algum momento. Tem momentos em que discutir só piora as coisas. Que tentar convencer o outro, insistir, argumentar, só afasta. O silêncio, às vezes, é o único lugar em que a verdade se revela. É no silêncio que você percebe que o que você está tentando forçar não flui mais. É no silêncio que você consegue escutar o seu coração, que andava abafado pela necessidade de ter razão. E eu não falo aqui de se calar por medo, tá? Não é isso. Nem de fingir que tá tudo bem para as coisas ficarem normais. Eu tô falando aqui de um silêncio consistente, um silêncio que na verdade ele cura dentro do relacionamento. Sabe aquele momento em que você escolhe não rebater, que você respira fundo, olha para dentro, entende que nem tudo precisa ser respondido na hora? Sabe como é que chama isso? Se chama maturidade emocional. E nem todas as pessoas possuem. Porque a verdade é que quem sabe o que sente não precisa gritar, não precisa espernear para provar as coisas. Quem está em paz não precisa fazer barulho. E às vezes é no silêncio que o outro começa a te ouvir de verdade. Às vezes a pessoa não te ouve, ela briga, ela discute, ela xinga. Mas quando você silencia e você não revida, às vezes a pessoa ela começa a te ouvir de verdade. Imagina uma cena simples. Você está no seu celular, a pessoa fala com você sobre o dia dela e você responde, aham, sei. E continua ali, em silêncio, vidrado. Esse tipo de silêncio é o silêncio que magoa, é o silêncio que machuca. E tem muito relacionamento em que acontece isso, ainda mais hoje, com meios de digitais, com uma vida digital que a gente tem. É esse silêncio, mas esse silêncio ele ignora. Tá? Esse tipo de silêncio ele não é legal. O silêncio legal, o silêncio bacana, ele é o silêncio que salva você, que te tira de um momento ruim, que te faz pensar. Às vezes você está numa discussão acalorada, você já está com a voz alterada, você sente que se você continuar, você vai dizer coisas que vai machucar a pessoa. E aí você para, aí você respira, aí você silencia. Entenda o seguinte, você não foge, você só dá um tempo daquilo. Esse tempo ele vira um espaço seguro para você pensar, para você sentir, para você entender o que está acontecendo, o porquê que aquilo está acontecendo. É nesse silêncio que muita coisa ela começa a se ajeitar dentro do seu relacionamento, dentro da sua cabeça. O silêncio é tipo um copo de água suja. Quanto mais você agita, mais turvo ele fica. Mas se você deixar aquela água parada, quietinha, a sujeira ela vai descer. E vai ficar mais fácil de você enxergar o que tem dentro. É assim com o silêncio também. Quanto mais você mexe, quanto mais você dá ouvidos para uma discussão acalorada, menos você vai entender, menos as coisas elas vão se acertar. Mas se você silenciar, você vai começar a enxergar coisas que até então você não enxergava. Porque no silêncio você realmente escuta de verdade, né? Você para de tentar vencer a pessoa e começa a entender o que a pessoa está te falando. Às vezes, o grito, a crítica, a reclamação é só um pedido disfarçado. Às vezes a pessoa está falando para você assim, ei, para, me ouve.
Me dá atenção, eu tô aqui, eu quero falar, eu quero ser ouvido, eu quero ser entendido. Mas lembra do que eu falei, nem todo silêncio é saudável, tá? Nem todo silêncio é saudável. Tem o silêncio que pune, tem o silêncio que afasta, tem o silêncio que vira castigo para a pessoa. Quando você se cala, não por sabedoria, mas, por exemplo, por orgulho, só para ver se a pessoa sente a sua falta, se a pessoa te adora, se a pessoa cede, tá? Esse silêncio, ele não te aproxima, ele intoxica a relação. Tem também o silêncio que foge, o silêncio que evita, o silêncio que nunca resolve, onde você guarda tudo, você engole tudo e lá na frente você explode. Ou você se anula pelo resto da sua vida e adivinha só, felicidade nunca mais para você. O silêncio que eu estou falando aqui e que eu acho bom, ele é outro, é o silêncio que escuta, gente. É o silêncio que sente, é o silêncio que acolhe, é o silêncio que diz assim, eu estou aqui. Não sei tudo agora do que está acontecendo, mas eu estou disposto a entender você. Eu quero conversar com você, mas na hora certa, no momento certo. Se você quiser praticar esse tipo de silêncio, eu anotei aqui alguns passos para eu não esquecer que você pode dar para começar a praticar esse tipo de silêncio na sua vida, no seu relacionamento, em todos os seus relacionamentos, não necessariamente o relacionamento amoroso. Tá? Primeiro, você identifica o gatilho. Tá? Percebe quando o corpo ele começa a reagir àquilo que a pessoa está falando. A respiração ela vai acelerar, a mão ela vai fechar, a voz vai subir. Esse é o sinal. Tá? Aconteceu isso, a gente vai para o segundo passo. Você respira. Você respira, você se concentra. Você pode até fazer uma técnica simples. Inspira contando 4 segundos, segura por 4 segundos e solta o ar contando 6 segundos. Tá? Isso já vai mudar a sua energia. Já vai mudar a sua cabeça, a sua forma de pensar, você vai se acalmar. Terceiro, se precisar dizer algo, diga com gentileza. Tá? Diga, eu preciso de um tempo, eu volto para a gente conversar, mas agora eu preciso de um tempo para mim. Mas a gente vai conversar. Quarto, ouça de verdade. Tá? Se for para ouvir a pessoa, se conecta com ela, se conecta com o que ela está sentindo, se conecta com o que você está sentindo, de coração, atenção plena. E por último, quando você voltar para conversar com a pessoa, cara, volta com intenção, volta para conversar e não para vencer a pessoa. Volta para entender a pessoa, volta para amar. Cara, eu já vivi isso. Teve momentos da minha vida em que eu falava demais, em que eu era extremamente explosivo e eu não conseguia ficar quieto durante uma discussão. Eu tentava explicar, eu tentava justificar, eu tentava me fazer entender a todo custo. E quanto mais eu falava, mais a outra pessoa se fechava, mais as coisas e caminhavam para o buraco. Até que um dia eu simplesmente respirei. Eu simplesmente fiquei quieto. Eu não estava fugindo. Não é uma fuga isso. Tá? Eu estava presente. Estava com o coração aberto, sem defesa. Mas eu respirei. Eu silenciei. Foi nesse momento que eu dei a oportunidade para a pessoa falar. Né? E naquele momento a gente se viu de verdade. Né? Sem frescura. A gente abriu o coração e falou tudo que podia ser falado. Né? Foi aí que tudo mudou. É aí que tudo muda. Se você está num relacionamento hoje onde as palavras elas já não estão mais resolvendo, experimenta silenciar. Não silenciar por medo, mas por amor. Se você quer tentar, se você não quer perder esse relacionamento, silencia. Porque o silêncio, quando ele vem do coração, ele tem um poder que, cara, nenhuma palavra pode alcançar. Tá? Ele gera respeito, é a oportunidade que você tem de escutar a pessoa, de se escutar. Né? O silêncio, ele também é uma resposta, a gente nunca pode esquecer disso. Agora que você já sabe disso, conta pra mim se você já viveu algum momento assim, se você pratica o poder do silêncio no seu relacionamento.
Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar e ativar o sininho para que você possa receber outros vídeos como esse. Grande abraço, grande beijo para você e não se esqueça, além da superfície.